E aí, galera, hoje eu vou conversar com vocês aqui sobre livros da magia. Basicamente, vai contar a história aí do personagem Timothy Hunter, que ele basicamente foi sendo um escolhido através de alguma seita, de uma magia, de alguma coisa e tal. Basicamente, o personagem, ele inicia a história, né, em um colégio comum, aparentemente, ali, que tem alguma coisa e tal, até que então ele vai encontrar uma professora que sabe meio que desse futuro promissor desse jovem Timothy Hunter, né, Timothy alguma coisa e tal, simplesmente. E aí, simplesmente, no fim das contas, ele vai ter essa dupla, né, da professora meio que treinando o Timothy basicamente, que basicamente é um mago que tem a profecia de que ele vai se tornar um mago. E nesse universo de livros da magia, galera, a magia, ela pode ser criada a partir de objetos energéticos, ou seja, pode tacar energia em qualquer objeto para poder construir a magia, porque você deve pensar que quando se trata de mago, magia, tem que ter, sei lá, uma varinha mágica, alguma coisa bem específica. Nesse caso do livro da magia, a magia aqui ela é criada de uma forma em que pode passar energia, né, da magia para algum objeto e usar o objeto para poder realizar a magia de certa forma. Ou seja, basicamente, por exemplo, pode ter qualquer objeto, uma chave de fenda, sabe, uma gaveta, qualquer coisa que seja, é só passar energia para aquele objeto. Ou seja, basicamente pode ter aí, sei lá, vários objetos que podem ser passados a energia, de certa forma, para poder criar a magia né, e criar ali magias e feitiços, basicamente. Ou seja, pode ser qualquer objeto. Então, vamos supor que seja uma gaveta, uma chave de fenda, uma porta, qualquer coisa. É só passar energia para o objeto ali específico e usar o objeto para poder realizar a magia, né, ou o truque, ou qualquer coisa do tipo, nesse esquema, basicamente. E a história, galera, basicamente vai iniciar, né, mostrando o Timothy Hunter simplesmente no colégio dele, né, ele tá lá tranquilamente, tá vivendo a vida dele, até que então mostra que esse Timothy, ele até então estava num colégio assim comum e ele não se lembrava de nada, aparentemente, tipo assim, ele era um personagem que ele, assim, que ele no futuro ali ele poderia ser alguma coisa, ou no caso ele já foi, né, algum personagem poderoso, mas talvez esqueceu. Então tem várias nuances, né? Pode ser que esse Timothy ele já tenha sido esse mago, esse personagem mágico e esqueceu, né? Meio que perdeu a memória, ou no caso tinha profecia de que no futuro ele seria esse personagem poderoso e tal, da magia e tudo mais. Mas aqui na história ele inicia num colégio comum. E aí ele tem uma professora que essa professora sim, essa mulher sabe, né, que esse Timothy, esse personagem, ele tem um futuro promissor, que ele seria algum personagem bem esquisito aí da magia, e depois ela meio que treina ele de alguma forma e tal. Mas inicia a história mostrando basicamente o Timothy Hunter aí, né, basicamente no colégio dele, e aí ele é basicamente um nerd comum, o Timothy, né, ele sofre ali preconceito por ser meio nerd, assim, né, um aspecto meio estranho. A professora ali tenta ajudar ele lá a conter toda a situação, basicamente. Até que então, depois o Timothy Hunter, ele simplesmente vai até um lugar bem esquisito, tipo, né, e tal, e tem tipo um personagem lá ensanguentado, uma coisa esquisita. Talvez algum personagem que trabalhasse no colégio sofreu esse acidente aí bem esquisito, assim, e tal. E aí já gera um desconforto, uma coisa bem estranha, diga-se de passagem. E aí a história vai passando, né, e depois mostra pra gente aí várias nuances dessa parada toda e tal, né, que envolve o nosso Timothy, que vai ser um mago, um promissor no futuro. E aí, basicamente, galera, no fim das contas mostra que o Timothy simplesmente andando, né, o Timothy Hunter tá aqui andando pela cidade tranquilamente, né, vagando por aí, até que então o Timothy Hunter, ele basicamente é como se fosse uma retomada, né, de momento, porque assim, nesse momento aqui, o público pode tirar várias coisas. Pode ser que no futuro ele tenha essa profecia de que ele seria um grande mago, né, no futuro, o Timothy, ou pode recordar o passado, como se fosse algo do passado, tipo assim, que no passado ele teve já a sabedoria de ser um mago, mas esqueceu, meio que rebutou a mente dele, meio que, né, renasceu a mente, e aí ele tá revivendo tudo de novo aparentemente. E aí tem uma espécie aqui de quadro que mostra o Timothy meio que lembrando talvez do passado, em que ele encontrou aí algumas figuras bem esquisitas na jornada e que agora ele está meio que perdido aí nos pensamentos. E aí mostra basicamente o Timothy simplesmente meio que talvez algumas memórias perdidas, né, um lapso de memória,
né, basicamente que no passado lá ele foi um mago e tal, e esqueceu de alguma forma. E aí basicamente depois, mais pra frente na história, eles vão numa jornada, a professora e o Timothy, né, eles vão em um portal, em um mundo bem esquisito, para resgatar uma menina lá que ficou perdida também. E aí tem tipo um lugar lá que tem um pergaminho que tem as memórias aparentemente do Timothy Hunter, né? Talvez do momento em que ele tenha sido um mago, um mágico, truque de mestre e tal. Mas aqui, nesse início da história, mostra basicamente o Timothy aí, né? Com alguns lapsos de memórias, assim, conversando com figuras, né, bem assim, bizarras e tal, figuras criativas, de poder e tal. Uma coisa bem esquisita, e mostra o Timothy meio que caindo em um limbo temporal, meio que, sabe, em um limbo meio multiversal e tal, até que então corta a cena e mostra pra gente o Timothy Hunter no meio da sala de aula ali, conversando com a professora que já sabe um pouco aí desse passado, né, ou no caso do futuro promissor, né, do jovem Timothy Hunter, e ela meio que ajuda ele depois, porque assim, o que fica implícito aqui é que esse Timothy Hunter, ele já teve um passado de magias e truques e tal, de alguma forma, mas esqueceu e meio que reinventou tudo novamente, só que no futuro tinha aí essa profecia de que ele voltaria a ser, né, um mágico, truques e etc e tal. E a professora e algumas outras criaturas também meio que sabiam desse futuro promissor na magia do Timothy Hunter. Tanto é que tem uns personagens depois de uma seita que tentam até sequestrar o Timothy Hunter para poder, né, simplesmente aí meio que parar o mal pela raiz, né, meio que estabilizar e tipo aniquilar o personagem antes mesmo de acontecer a profecia. E aí mostra pra gente que o Timothy Hunter ele tem uma amiga no colégio, enquanto que outros personagens ficam tipo zoando, tipo aquela parada de bullying, ficam, né, brincando ali, zombando pra caramba, e a professora ali sempre tentando proteger o Timothy Hunter. E aí a professora simplesmente chama o Timothy Hunter pro escritório dela para poder conversar, e ela fala algumas coisas para poder tentar ajudar o Timothy Hunter. E aí, galera, tem um bagulho que o Livros da Magia é bem bacana, que tem basicamente um livro, né, que ele é basicamente em branco, assim e tal, e aí basicamente tem o bagulho de escrever as magias no livro, sabe, de escrever as magias no livro, e aí se tornaria realidade. É um bagulho bem doido, assim. A professora, ela entrega o livro ao Timothy Hunter, e aí a professora fala que basicamente, né, no futuro, quando o personagem estivesse pronto para saber de algo a mais, o livro, ele meio que seria escrito do nada, assim, tipo, tipo assim, as letras apareceriam do nada, tá ligado? E aí, no caso, galera, a professora, no caso, né, a professora chamou o Timothy Hunter pro escritório dela, e a professora deu um livro em branco pro Timothy Hunter. E aí o Timothy Hunter pergunta, por que o livro estava em branco? E aí a professora falou que o livro, ele se revelaria, né, as escrituras, quando o personagem estivesse pronto para saber tudo de poder que tivesse escrito no livro, por assim dizer. Ou seja, basicamente era um livro que se revelava, né, quando ali o discípulo estivesse pronto para poder saber, né, de tudo que estava dentro do livro. Mas nesse momento o Timothy Hunter recebeu um livro em branco, sem nada escrito, e aí ele até se questiona por que o livro estava em branco. E a professora explica que basicamente no futuro, quando o personagem estivesse pronto para saber de algo de dentro do livro, aí sim o livro, né, deixaria de estar em branco, né, o livro deixaria de estar em branco, e aí sim o livro se revelaria e mostraria as letras e frases e sabedorias de dentro do livro para o personagem, né, o hospedeiro ali que tivesse com o livro em posse. Basicamente é isso. E aí o Timothy Hunter recebe esse livro mágico, mas em branco, que depois ficaria com letras e frases quando o personagem estivesse pronto. Ele recebe o livro, tipo assim, achando tudo muito estranho, é claro, e volta meio que para casa depois. No meio do caminho, o Timothy Hunter ele encontra ali uma figura bem esquisita, tipo um mendigo ali no meio da praça, começa a conversar bem esquisito. E aí o Timothy Hunter tem um contato ali com essa personagem, aparentemente, pedindo para poder guardar alguma coisa, né, para ele e tal, né, tipo, é uma personagem de confiança aí, de repente. Então, basicamente, Livros da Magia vai trazer essa parada toda. E aí mostra o Timothy Hunter chegando em casa, tacando a mochila ali e ficando no quarto dele. E aí ele pega o livro, né, basicamente, que ele recebeu em branco, e ele fica tentando decifrar,
né, ou achar que está preparado para poder conseguir ler o que estivesse no livro. Mas o livro até esse momento estava em branco, estava sem nada escrito no livro, e aí só no futuro depois, né, que o personagem estivesse pronto, é que basicamente as leituras e textos basicamente viriam e apareceriam dentro do livro, revelando tudo que tivesse ali, de certa forma e tal. Até que então, nesse momento, né, o Timothy Hunter estava folheando algumas páginas do livro em branco, até que então ele achou alguma coisa no livro, né? O Timothy Hunter ele basicamente achou algumas frases soltas dentro do livro. E ele começou a ler as frases soltas do livro para tentar decifrar alguma coisa. E aí nisso, e aí no caso o Timothy Hunter estava lá com o livro folheando, e aí do nada ele achou uma foto bem esquisita. E aí, galera, mostra pra gente que tem uma seita, um grupo de seres que estão longe, sabendo dessa profecia do Timothy Hunter, que ele voltaria a ser um mago, um mágico no futuro, promissor dele e tal. E aí, basicamente tinha uma lata de lixo com uma seita em volta, meio que espelhando tudo ali. Basicamente tinha uma galera espiando e observando o Timothy Hunter em seu quarto, lendo o livro mágico, aquela coisa toda e tal. E aí, basicamente, era um grupo que queria aniquilar o ser antes de tudo. Mas a professora, que já sabia mais ou menos de tudo, meio que foi tentar ali salvar o Timothy Hunter e resgatar ele dessas seitas e amarras. E aí, do nada, basicamente, a professora foi até a casa do Timothy Hunter e, basicamente, ela invadiu a casa do Timothy Hunter e chamou ele para poder, sei lá, ir para algum lugar para poder conversar e explicar algumas coisas para o personagem. E aí nisso, algumas frases soltas de dentro do livro chegavam à tona, né? Apareciam algumas frases soltas dentro do livro da magia, basicamente. E aí a professora começa a explicar, né, para o Timothy Hunter aí várias paradas. Ele ficou lendo o livro dele tranquilamente, ele tentando, né, achar as palavras e achar coisas, ligações e conexões, enfim. E aí mostra outra cena no colégio, mostra o Timothy Hunter lá com a amiga dele e os outros alunos ali tranquilamente e tudo mais. Aí a professora, né, chega perto do Timothy Hunter para tentar, né, sempre livrar ele das paradas. E aí a professora dá aula para tudo, para geral ali e tal, até que depois a professora se depara que em outro cômodo ali, aparentemente do colégio, aconteceu uma outra tragédia, um outro assassinato de repente, uma coisa bem esquisita ali e tal, bem bizarro mesmo. Beleza. E aí nisso, basicamente, simplesmente no caso a professora estava com basicamente tipo uma faca ali incriminatória, mas tinha basicamente um corpo ali, né, e com sangue, umas coisas saindo para fora, assim, uma situação bem esquisita. E aí nisso mostra que o Timothy Hunter estava ficcionado, né, nesse livro da magia que estava em muitas páginas em branco e algumas páginas às vezes soltavam algumas frases soltas em que o personagem tentava achar alguma coisa relacionada e tal. E aí explica pra gente que a magia nesse universo do livros da magia é transportada a energia para dentro de um objeto e a partir do objeto energético consegue criar a magia, ou seja, uma chave de fenda, sabe? Qualquer coisa que tiver ali no momento é só passar a energia para o objeto e conseguir realizar o desejo, a magia e o truque que puderem e tal. E aí o Timothy Hunter encontra uma chave de fenda, ele transfere ali a energia para a chave de fenda e tal, e consegue fazer tipo uma magia. E aí no meio do quarto ali tá, o Timothy Hunter faz uma magia que começa a levitar um monte de objeto ali do ambiente, né? Começa a levitar um monte de coisa, de escrivaninha, sabe, mouse, um monte de coisa e tal. E aí é uma doideira isso aí. E aí basicamente mostra o Timothy Hunter pegando a mochila, fazendo uma espécie de mala ali e fugindo de casa para poder testar os poderes de magia. E aí o Timothy Hunter pegou uma chave de fenda, uma chave de obra, de trabalho, e começou a passar a energia para esse objeto, né, no caso, e criar várias magias pela cidade, correndo para lá e para cá tranquilamente. E aí o Timothy Hunter foi se misturar na multidão lá com a galera, com a chave de fenda, fazendo magias, até que então simplesmente o Timothy Hunter ele é enquadrado, né, por uma seita aí de ninjas, né, que sabia dele e queria enfrentar ele para poder matar e aniquilar, porque sabiam do futuro promissor do personagem, basicamente. E aí o Timothy Hunter do nada tá lá, e aí simplesmente os inimigos ninjas ali meio que evaporam, morrem, caem no chão, né, alguém deve ter salvado ele de alguma forma. E aí depois o Timothy Hunter fica depois sentado lá no banco da praça, com o livro dele e tal, tem os mendigos em volta também. Depois o Timothy Hunter foi até a sala da professora para conversar com ela,
porque a professora era a mentora do Timothy Hunter aqui na história. E aí mostra a seita que estava ali estudando, né, o Timothy Hunter, mostra que o livro da magia em branco, com algumas frases soltas, estava lá também por perto. E aí mostra o Timothy Hunter com a chave de fenda, que ele faz magia, na cama dele lá, depois ele foge novamente também. E aí basicamente mostra o Timothy Hunter meio que no tédio já, né, ele começa a observar umas coisas esquisitas. E aí o Timothy Hunter basicamente vai pela cidade, tipo indo pro colégio aparentemente, até que então ele se encontra com aquela mulher velha, mendiga, né, que toma conta das coisas do Timothy Hunter. E aí o Timothy Hunter entrega alguma coisa para a mulher guardar para ele e tal. E era um objeto bem esquisito assim, tipo um action figure, bem esquisito. E aí a mulher guardou lá para ele e beleza. E aí depois o Timothy Hunter volta lá, né, pra casa lá e tal, e encontra a amiga dele. E aí o Timothy Hunter conversa com a amiga dele do colégio e tudo mais. E tá uma conversa ali e tudo mais, né? E a menina tava com alguns problemas, enfim. E aí a professora, né, também tá lá conversando com o Timothy Hunter no colégio, chamando a atenção dele porque ele fugiu de casa, fez umas besteiras assim, bem esquisitas. E aí o Timothy Hunter começa a meio que questionar a professora que tava treinando ele e tal. E a professora fala que tem acontecido vários crimes ali no colégio, uma coisa bem esquisita, uma coisa bem suspeita, os alunos ali, estudantes, bem esquisito. Até que então mostra ali o Timothy Hunter bem triste, né, voltando para casa, depois saindo fora novamente, tranquilamente. E a professora estava lá no escritório com uma espécie de tubo de ensaio químico, estudando alguma coisa ali, maneiras de tudo mais e tal. E mostra o Timothy Hunter e tal, tranquilamente ali para lá e para cá. Ele volta lá pro colégio, vê as notícias tranquilamente, até que depois, né, tem novamente uma aula, né, a professora tá dando aula pro Timothy Hunter e ela tem um apreço a mais por ele, porque ela é a mentora dele, né, nesse lance da magia aí e tudo mais. E aí o Timothy Hunter fica lá, basicamente, incrédulo com toda essa situação, e aí basicamente o Timothy Hunter, ele vai até o escritório de um professor lá para conversar tranquilamente e tal. Né, era tipo uma biblioteca, né, em que o Timothy Hunter foi para conversar com o professor. E aí o Timothy basicamente estava na biblioteca lá, né, meio que tentando estudar ou achar alguma coisa, né? Era uma biblioteca bem esquisita e o Timothy Hunter estava lá pesquisando coisas e tal, até que do nada o livro lá começou a flutuar, o livro da magia começou a flutuar e um monte de livro também começou a cair em cima de tudo e todos, né? Basicamente escombros de livros aí. E aí tinha alguns alunos ali, estudantes, né, na biblioteca que sofreram o impacto dos livros caindo em cima deles. E aí depois saíram da biblioteca. E aí teve o cara lá que fazia bullying com o Timothy Hunter, falando dele basicamente. Depois o Timothy Hunter sempre volta para essa velha mendiga para poder falar com ela algumas coisas, né, e tal. Uma coisa assim, bem assim, uma conversa tipo, né, aleatória mesmo. E aí basicamente mostra a biblioteca lá do colégio totalmente quebrada, vários livros no chão. E tinha um professor muito esquisito que puxa um livro ali bem esquisito e tal. Um livro de magia também. E ele começa a criar umas coisas ali dentro do livro bem esquisito, né, e tudo mais. E nisso o Timothy Hunter estava lá em seu escritório com vários objetos, né, transferindo energia mágica para poder criar magias e etc. E aí beleza, tudo mais, né, e tal. O Timothy Hunter começou a criar uns bonecos bem esquisitos e tal. E aí beleza, né, e aí tinha tipo uns flashbacks aí, tipo do passado, talvez meio inconsciente, meio lapsos de memória do Timothy Hunter aí através de tudo e tal. Até que então ele abre a porta ali e encontra uma coisa, um fecho de luz assim bem esquisito e tal. E aí do nada o Timothy Hunter ele entra pela porta, talvez metaforicamente ou mentalmente, né? E começa a descer umas escadas até chegar em um lugar bem bizarro e tal. E o Timothy Hunter desce as escadas e encontra um lugar bem bizarro inclusive. E era tipo um lugar bem tipo um paraíso assim, com várias criaturas esquisitas e tal. Até que depois o Timothy Hunter se depara no colégio, na biblioteca e tal, com vários livros ali em volta também, novamente e tal. E aí tava lá vários livros, etc. Depois ele encontra ali uns personagens ali para conversar, para trocar ideia na biblioteca. E aí umas figuras ali, né, contando algumas coisas ali pro Timothy Hunter, inclusive, tipo umas dicas e tudo mais. Bem esquisito. E aí, basicamente mostra o Timothy Hunter meio que nesse limbo temporal, com umas escadas assim, tinha um trono, tinha uma figura esquisita no trono. Aí mostra o Timothy Hunter entregando o livro, assim, da magia, bem esquisito pra caramba. E aí mostra basicamente, né, esse paraíso esquisito. Aí depois corta a cena e volta pra biblioteca novamente. E mostra lá o professor e outras galeras também. E tinha amiga do Timothy Hunter tranquilamente. Até que então, galera, o professor maligno, ele meio que
meio que transfere a menina para dentro do livro. O professor transfere a menina para dentro do livro da magia ali, aparentemente. E o bacana, assim, é que basicamente cada livro tem uma certa história de alguma forma. Então é como se o livro ele sugasse, alguém sugasse o personagem e tal, e levasse o personagem para dentro da história do livro e tal. E aparentemente o livro ali era um livro meio caótico, meio esquisito. E aí o professor basicamente puxou a menina para dentro do livro. E a menina foi sugada para dentro do livro, né? Que o professor do mal ali basicamente meio que isolou e aprisionou a menina dentro do livro, basicamente. E aí ele começou a folhear as páginas e a menina simplesmente se perdeu dentro do livro, né? No meio da história do livro, tal, que ela foi parar, ela se perdeu lá dentro e tudo mais. E aí nisso mostra o Timothy Hunter nesse meio que espécie de paraíso, ele conversando com umas criaturas, né, uns monges ali bem esquisito e tal, nessa jornada solo da magia que ele estava se reencontrando e tal, e depois eles, né, enfim, daquele jeitão mesmo. Até que no fim das contas o Timothy Hunter começa a saber de muito mais coisa. E aí depois ele encontra a professora e tal, e aí a professora meio que convida ele e tal, de certa forma, para poder ir para esse outro mundo para resgatar a menina e para saber da verdade sobre o verdadeiro Timothy Hunter do passado e tal, aquela coisa de promissor e tal. E aí mostra que o Timothy Hunter ele vai na casa da amiga dele aparentemente, e aí meio que tava lá um monte de policial, um monte de aglomeração dizendo que a menina sumiu, porque a menina foi parar dentro do livro, né? Enfim, a menina foi sugada para dentro do livro. Aí depois o Timothy Hunter foi pro colégio. O Timothy Hunter foi pro colégio e começou a sofrer lá as consequências, e a galera brigando com ele, e ele nem aí, tranquilamente. E aí o Timothy Hunter falou com a professora, o Timothy Hunter falou com a professora, né, que a menina amiga dele sumiu, e aí simplesmente a professora fala umas paradas lá de espelhamento, de mundo invertido, de paraíso e tal, até que então no fim das contas o Timothy Hunter observa ali um objeto esquisito que a professora estava guardando, né, um objeto tipo uma caveira ali bem esquisita, com o livro também. E aí, no fim das contas, a professora depois vai levar o Timothy Hunter para dentro desse lugar. E aí, era uma coisa que mostrava a verdade. E aí, fala um pouco desse professor aí, maligno, que puxou a menina para dentro do livro, né, no caso. E aí, a professora e o Timothy Hunter vão na biblioteca para poder saber de alguma coisa. E no fim das contas, o Timothy Hunter e a professora partem para uma jornada nesse universo meio paraíso e tudo mais, bem bizarro mesmo. E aí, no caso, galera, basicamente, né, a professora e o Timothy Hunter foram, né, no caso, para o paraíso, né, para poder resgatar aquela menina que foi sugada para dentro do livro, basicamente. Inicia aqui a história no escritório e tal, alguns policiais, etc., tentando resolver o caso aí da menina desaparecida que sumiu, aparentemente, notícias ecoando, e aí, basicamente, o Timothy Hunter e a professora, né, foram tentar entrar tipo no paraíso, né, tipo meio que com monstros e tal, para poder invadir esse local meio que espiritual do limbo, para poder resgatar a menina e salvar a menina que estava dentro do livro, né, basicamente aí. E aí, basicamente, a gente se depara com uma porta no meio do nada. E aí nessa porta estava no meio do nada, mas tinha monstros saindo de dentro da porta. E aí a professora falou pro Timothy Hunter conter ali a porta esquisita, até que depois eles acharam uma outra porta também brilhosa, brilhante, e foram em busca desse paraíso. E aí o Timothy Hunter e a professora, né, basicamente queriam entrar nesse paraíso, né, espécie de paraíso, de lugar estranho, para poder salvar a menina que estava dentro do livro, aparentemente. E aí nisso mostra o professor que tacou a menina dentro do livro. Ele estava lá, né, no colégio, aparentemente, tentando impedir, né, a chegada da professora e do menino para dentro da parada lá e tal. Até que depois o professor, de repente, falhou na empreitada do livro dele, né? O professor estava tentando impedir ali, do Timothy Hunter e a professora de passarem para dentro da porta, mas depois, basicamente, os personagens ali, a professora e o Timothy, passaram para dentro do portal e foram para essa espécie de paraíso de selva, de floresta e tudo mais. E aí, no caso, galera, o Timothy Hunter, nesse momento, nesse paraíso aqui, ele começou a sentir uns lapsos de memória, como se a memória dele, de mágico, de mestre, estivesse voltando à tona, ativa, de certa forma. E aí mostra a professora e o Timothy Hunter vagando pelaquela floresta gigantesca e tudo mais, com vários seres esquisitíssimos. Até que então
o Timothy Hunter, professor, encontrou uma poça de água que reflete o espelho. E aí, basicamente, aquela poça, né, meio que reflete o espelho do que seria o Timothy Hunter no futuro ou do que ele já foi no passado, em quesito aí de promissor, de truque de mestre e tal. E aí, basicamente, o Timothy Hunter e a professora fazem um acampamento para ficar ali na cabana ali, ao ar livre da floresta. E o Timothy começa a ter tipo um pesadelo, até que então alguns seres pequenos malignos entram em contato. E aí tem uma mulher no trono, né, de árvore, assim, tipo no meio da floresta, que tá lá basicamente esperando a chegada, né, da professora e do Timothy. E aí o Timothy e a professora chegam até essa mulher do trono e começam a conversar. E aí, basicamente, depois corta a cena novamente tal, e mostra algumas cenas fora ali desse paraíso, mostrando a vida real, né? E aí mostra pra gente que nesse paraíso estranho era tipo um mundo mágico, né? Tinha um monte de seres esquisitos, um monte de coisa esquisita acontecendo basicamente. E o Timothy Hunter até meio que se perdeu em algum momento ali, ele foi curtir, se divertir nas aglomerações, cheio de seres estranhos, e se perdeu um pouco ali. Aí basicamente tinha árvores com boca, árvores rangendo, assim, tipo assim, tinha árvores monstruosas naquela floresta basicamente. E aí nisso estava lá o professor maligno no colégio, né, basicamente na biblioteca, realizando magias e coisas estranhas para poder impedir e corromper, né, tudo que envolvia essa coisa toda aí da jornada do Timothy, a professora e a menina de dentro do livro, basicamente. Até que então mostra o Timothy Hunter todo na merda lá. E aí, galera, chegou no momento em que tinha basicamente uma caixa assim dourada misteriosa que tinha meio que vários pergaminhos, várias tipo um diário, né? Várias escrituras que meio que revelavam, né, algo relacionado ao personagem Timothy Hunter, basicamente algo ou do futuro promissor dele ou do passado, no caso, que faz até mais sentido. Então, basicamente, eram vários pergaminhos que revelavam o passado do Timothy Hunter, no passado em que ele tinha feito magias, em que ele era mago, que ele criava magias, que ele já fez muita merda. E aí, basicamente, o personagem meio que perdeu a memória, o Timothy Hunter, no caso, perdeu a memória, um lapso de memória, no caso. E essa mulher do trono basicamente faz a pergunta pro Timothy Hunter, né? Se ele queria realmente saber de toda a sabedoria, de todas as coisas que estavam de dentro do pergaminho, das folhas e de tudo mais e tal. Até que então ele fica na dúvida e depois a caixa se abre e basicamente cai um monte de coisa em cima do Timothy Hunter, né? De coisa ali de escrituras e tal. E aí ele meio que lembra de muita coisa aparentemente do passado que ele viveu e que esqueceu também. E aí mostra o professor e a mulher conversando tranquilamente. Depois o Timothy Hunter, ele meio que se lembra das coisas que ele realizou no passado, coisas muito tristes envolvendo magia e tal. Depois mostra o Timothy e a professora indo lá no trono falar com a mulherzinha. Depois passaram por uma nova porta que levava a um outro lugar bem esquisito, diga-se de passagem. E aí corta a cena e mostra a menina, né, basicamente dentro do livro, daquele cenário do livro em que ela foi parar, meio que sofrendo as consequências de viver aquela história daquele livro dentro do livro, né? A menina estava lá meio que triste pra caramba, correndo pra lá e pra cá. E aí no livro em que a menina foi parar dentro, era basicamente um livro de horror, de terror. Então tinha um monstro basicamente perseguindo a menina dentro do livro lá e tal. Tinha um outro personagem meio, né, esquisito de árvore, de tronco e tal. E tava lá mostrando a menina sofrendo dentro daquele livro, daquele cenário caótico, bizarro e tal. A menina estava lá naquele jeito bem esquisito mesmo e tal. E aí basicamente tinha ali uma seita também dentro desse livro e tal. E galera, a menina dentro desse livro estava vivendo um terror absoluto e estava tentando sobreviver, né? Porque tinha perseguições, tinha monstros e tal. Porque a menina foi parar dentro de um livro que tinha monstros, sei lá, de papel, monstro de árvore, um monte de monstro esquisito e estava sofrendo perseguições. Então a menina estava até correndo, tentando sobreviver perante esse livro e tudo mais. Até que depois a menina ficou lá tranquilamente em um lugar, esperando ser salva de alguma forma. Até que depois, basicamente, né, mostra ali que a menina depois foi salva, né, obviamente. Conseguiram resgatar a menina de dentro do livro, né, a partir de um portal de alguma coisa. E aí depois fica tudo tranquilo em quesito da menina que estava dentro do livro. Ela volta à tona, né. A menina que estava dentro do livro sai do livro, né, a menina sai do livro e vive a vida, sobrevive, né, e vive a vida tranquilamente, tudo certinho e tal.
E aí depois mostra o Timothy Hunter lá, né? Depois e a professora também e o Timothy saíram daquele paraíso, né? E lembravam do paraíso lá anterior com frequência. E aí eles foram interrogados, né? Tinha policiais ali interrogando o Timothy Hunter, né? E a professora estava ali, né? De certa forma, aquela coisa toda. Até que então depois mostra aquela personagem meio mendiga conversando com o Timothy Hunter e tal. A professora depois foi lá falar a professora, no caso, foi falar com essa criatura misteriosa, com essa mulher meio esquisita, meio com os trapos mendiga no meio da rua. E aí tinha coisas a respeito do Timothy Hunter que essa mulher sabia, basicamente, daquele jeitão. E aí depois o Timothy Hunter encontrou a amiga dele, depois fora do livro, claro, e foi conversar com ela tranquilamente e tal. E aí ele meio que mostra a magia ali, de certa forma. Ele tava com a chave de fenda, criando magia para lá e para cá, à torta e à direita. E aí basicamente mostra o Timothy Hunter lá no colégio, daquele jeito mais simples, enfim. E a professora começa a conversar com o Timothy Hunter, aí fica uma conversa mais tranquila e tal. Até que basicamente mostra, né, umas coisas assim bem mais tranquilas depois de passar desse paraíso e tal. Depois o Timothy Hunter sabe que ele tem um futuro promissor, ele lembrou das memórias perdidas do passado e tal. Depois o Timothy Hunter sai correndo, a professora encontra ele e tal, e a professora sempre mentorando ele, né, meio que ajudando, sendo um mentor. Depois o Timothy Hunter estava lá com o livro da magia, sabendo de várias coisas e tal. E nisso tinha o professor maligno, com um objeto ali também esquisitíssimo e tal. E a professora depois encontra, né, na sala ali uma cena bem bizarra e tal. E aí basicamente dá uma treta do caramba. Depois a amiga do Timothy Hunter fica lá no colégio, meio que sendo falada, porque ela tinha sumido, depois voltou. E a professora do nada, ela puxa uma arma assim, meio que brilhante, tipo uma espada, meio, sabe, tipo uma lança, bem esquisita, para poder lutar contra o professor maligno dentro da biblioteca com livros carnívoros e bizarros, basicamente. E aí tinha vários livros lá bem esquisitos e tal. Depois o Timothy Hunter consegue meio que ajudar a situação toda e tal, a vencer esse professor maligno dentro do colégio. E aí finaliza esse arco do colégio aí, aparentemente com o Timothy Hunter aí com a magia dele apurada. E aí fica a biblioteca suja, cheia de livros jogados no chão. Depois o Timothy Hunter fica andando para lá e para cá tranquilamente. Basicamente é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, tamo junto, é nóis e uou.